Muito bem, graças a Deus a tecnologia funciona. Então, bom dia novamente. Bom dia. Vamos ajudar o irmão que faz a edição do vídeo. Então a gente finge que esse foi o primeiro bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Nossa exposição hoje será do verso 1 até o verso 13. Lucas 4, de 1 a 13. Todos encontraram nas suas Bíblias? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo levou-o para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E também disse: Eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém? Nós continuamos a nossa sequência de pregações, de exposições no Evangelho de Lucas. Estamos iniciando o capítulo 4. E o título que eu dei a essa exposição é O Teste no Deserto. Se a sua Bíblia é como a minha também, a gente vai ver que existem como se fossem subtítulos em alguns locais dela. Na minha aparece a tentação de Jesus. E eu fiz questão de não usar a palavra tentação, os irmãos já vão entender um pouquinho mais para frente, e eu coloquei o teste do deserto. A primeira coisa que a gente observa nesse texto é que as propostas que o diabo, que Satanás está fazendo a Jesus, confirmam a declaração que o Senhor Deus Pai fez exatamente no capítulo 3, no verso 22. Se você virar a página ou voltar um pouquinho na sua Bíblia, Lucas 3, 22, quando o Senhor sai das águas, a voz que vem do céu, dizendo: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Ou seja, é a confirmação, é o eco daquela declaração que Deus, o Pai, havia feito a respeito de Deus, o Filho. Esse teste no deserto, ele vai completar aquela preparação do Senhor Jesus Cristo antes do início do seu ministério público. Você acompanhou comigo a leitura do 1 ao 13, no capítulo 4, no verso 14. A minha Bíblia, por exemplo, fala: Jesus inicia a sua missão na Galileia. Ali no verso 14, a gente tem o início do ministério de Jesus Cristo. Então, o teste no deserto
juntamente com o batismo, que nós já vimos 15 dias atrás, vão completar a preparação de Jesus para esse ministério. E esse ministério vai levar Jesus de volta ao norte, lá para a sua província de origem, entre aquele povo comum, o povo da Galileia. Uma outra coisa que a gente percebe é que essa é uma experiência pessoal que Jesus teve e que ela só pode ter sido relatada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, ou pelo menos a alguns dos seus discípulos mais próximos. Nós já tínhamos aprendido lá no início, no capítulo 1, no verso 80, o quão importante era o deserto nesse pensamento do povo judaico. Era um local de encontros com Deus, era um local de recomeços. E isso tem origem naqueles 40 anos que Israel passa no deserto, quando o povo é retirado do Egito e eles dão uma voltinha de 40 anos no deserto. E nesses 40 anos os israelitas são transformados como nação, uma nação debaixo do governo do Senhor. E em Deuteronômio, dos capítulos 6 até o capítulo 8, Moisés vai lembrar a esse povo que havia nascido no deserto, ele lembra a esse povo a lei que havia sido dada 40 anos atrás, já que agora eles terminaram essa volta de 40 anos e estão novamente prestes a entrar na terra que foi prometida. Então Moisés vai lembrá-los, aplicar a lei, entregar a lei novamente àquele povo. E é desses capítulos, os capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio, que Jesus vai tirar as suas 3 respostas que ele dá e que Lucas registra aqui. Esse trecho que a Silvia leu para nós, de Deuteronômio 8, de 1 a 5, descreve Israel como o filho de Deus. Aquele filho de Deus que é testado, aquele filho que precisa aprender a depender do seu pai por meio da disciplina e por meio da privação no deserto. Então, dito isso, eu quero que você me acompanhe nos versículos que nós lemos, começando pelo versículo número 1. Capítulo 4, no verso 1, fala: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. As 2 referências que a gente tem aqui com relação ao Espírito Santo, elas não deixam nenhuma dúvida, de que essa experiência que Jesus está passando é uma experiência que foi planejada por Deus. Jesus vai voltar dessa experiência do deserto, no verso 14, onde nós veremos daqui a 15 dias, cheio no poder do Espírito. Se você der uma olhadinha rápida no verso 14, ele vai dizer, Lucas vai dizer, então Jesus no poder do Espírito voltou para a Galileia. Então ele vai retornar dessa experiência, desse teste no deserto, cheio do poder do Espírito Santo. E da mesma forma que o teste de Israel lá no deserto, esse teste que Jesus vai passar agora no deserto, ele tem o objetivo de prepará-lo para aquilo que virá adiante. Muita coisa virá adiante. No verso 2, Lucas fala assim para nós: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo,
nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Já vimos que esses 40 dias, eles são como uma imagem daqueles 40 anos de Israel no deserto. Os 3 testes, as 3 tentações que Jesus passa e que são registrados por Lucas, eles vão acontecer ao final desses 40 dias. Mas a gente tem perfeito entendimento de que durante os 40 dias, Jesus foi tentado. Mas ao final dos 40 dias, esses 3 testes acontecem. O verbo grego que aparece aí no versículo 2, sendo tentado, é um verbo chamado peirazô, que significa basicamente 2 coisas. Ele significa um teste no sentido positivo e ele também pode significar uma tentação no sentido negativo. Os 2 significados se aplicam aqui e esse verbo não é utilizado somente aqui, ele é utilizado em outras 27 situações dentro do Novo Testamento. E esses 2 sentidos, eles são exatamente o que vai acontecer com Jesus de perspectivas diferentes. Deus, o Pai, vai testá-lo no sentido positivo, enquanto que o diabo vai tentá-lo no sentido mais negativo da palavra. Então, é perfeita a colocação do verbo quando Lucas o faz, porque dependendo do ponto de vista, Jesus será testado e tentado. Nós temos estudado a cosmovisão bíblica. E dentro da cosmovisão bíblica, nós aprendemos, e se não aprendemos ainda, vamos aprender, que o diabo, ele só age debaixo da soberania de Deus. O diabo não faz o que ele quer. O diabo, ele só faz aquilo que Deus determina que ele faça. E isso é interessante porque, como nós vimos e eu comentei com vocês agora, a tentação de Jesus, o subtítulo que aparece nas nossas Bíblias, a gente acaba muitas vezes dando mais importância à tentação que o diabo vai fazer do que ao teste que o Senhor Deus vai fazer. As 2 coisas vão acontecer. Aqui não cabe dizer com qual intensidade uma é maior do que a outra, mas a gente acaba, de maneira equivocada, dando essa atenção ao diabo, em vez de nós nos lembrarmos de que Deus, assim como determinou que Jesus fosse batizado, Deus vai fazer com que ele se prepare através desse teste. E é por isso que eu usei a palavra teste no deserto em vez de tentação. Se você acompanhar comigo o verso 3, diz assim: então o diabo disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Por 2 vezes, no verso 3 e no verso 9, você vai encontrar esse se. Se você é o Filho de Deus, então faça algo. Mas esse se, ele não indica uma dúvida. Por que ele não indica uma dúvida? Porque a gente acabou de ver no verso 22 ali, no capítulo 3, que quando Jesus é batizado, vem a voz de Deus o Pai e diz, esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Então não é mais uma questão de dúvida. Deus sabe, Deus Pai sabe quem é Deus o Filho, Deus o Filho sabe quem é Deus o Pai, e o diabo conhece tanto a Deus o Pai quanto a Deus o Filho.
Então não é uma questão de dúvida, é uma provocação. A estratégia aqui do diabo consiste em explorar esse relacionamento entre pai e filho. É como se o diabo pensasse assim, ou como se o diabo estivesse dizendo para Jesus: olha, Deus alimentou o povo no deserto com o maná durante 40 anos. Então, se o povo que é o povo foi alimentado, ele não ia deixar o filho passar fome, né? Que absurdo. É como se a provocação viesse nesses termos. A tentação aqui é fazer com que Jesus use da sua autoridade, é fazer com que Jesus use do seu poder miraculoso para simplesmente satisfazer uma necessidade pessoal. E a gente já percebe de cara que ele vai refutar. Jesus diz: não é só de pão que a gente se alimenta. Então aqui já está mais uma vez uma lembrança de que nem todo pedido é digno, é preciso que a gente conheça as Escrituras, é preciso que a gente aprenda como Deus opera, porque Jesus está dizendo: olha, Deus não é um Papai Noel bonitinho que serve para atender às suas necessidades. Assim como ele, Jesus, recusa simplesmente exercer poder para que algo pessoal fosse satisfeito, da mesma forma a gente precisa prestar atenção. Existe aquele exemplo, e eu dou o exemplo porque já fiz isso. Me arrependo, fico envergonhado, mas já fiz isso. Não sei se você já fez também, de você entrar de carro no shopping e orar pedindo uma vaga. É o cúmulo, mas eu já fiz, porque eu estava atrasado para uma reunião. Então eu precisava encontrar uma vaga. Ou seja, é como se eu solicitasse que Deus, usando da sua misericórdia, usando do seu poder infinito, usando de toda beleza da sua majestade, utilizasse desse poder para satisfazer algo absurdamente estúpido da minha parte. Então devemos ter cuidado com aquilo que nós pedimos. Versículo 4, acompanha comigo na sua Bíblia. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. É interessante porque, mesmo com o maná, Deus planejou que o povo de Israel passasse fome no deserto. A fome do povo de Israel, ela fazia parte do plano de Deus, fazia parte do teste de Deus. Lemos agora, a Silvia leu para nós. Esse povo foi colocado no deserto para que o seu coração fosse sondado, para que eles realmente se mostrassem como eles eram, quem eles eram. Jesus, da mesma forma, precisa manter clara ou claras as suas prioridades. Jesus não veio satisfazer algo, uma necessidade ou algo próprio dele. Jesus veio para morrer pelo pecado de muitos. Então Jesus tem as suas prioridades, ele sabe o que é importante. E Jesus precisa aceitar o plano de Deus para ele. E em vez de ficar pensando numa estratégia para escapar desse plano ou para tornar esse plano um pouco menos pesado.
E aí nós vamos ao verso 6. E no verso 6 é dito: e disse, aqui é o diabo falando, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e eu posso dar a quem eu quiser. Abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Nós estamos em Lucas. É o próximo livro na sequência, depois de Lucas 24, começa o Evangelho de João. Abra, por favor, João capítulo 12. João 12. Leva os seus olhos até o verso 31. Essas são palavras de Jesus. Verso 31, João 12, ele fala assim: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Chega um pouquinho mais para frente, João 14. João 14, leva os seus olhos até o verso 30. Mais uma vez, são palavras de Jesus. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Chega um pouquinho mais para frente, capítulo 16. João 16. Vá até o verso de número 11. O verso 11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Por que a gente fez esse pequeno tour? Porque essas são palavras do próprio Senhor Jesus, lembrando a nós que o diabo, Satanás, é o príncipe deste mundo. Que mesmo agindo somente debaixo da soberania de Deus, ele é poderoso. O diabo tem poder, o diabo cura. O diabo não tem poder para salvar e lhe dar a vida eterna, mas ele tem o poder para te curar de uma doença, por exemplo. Tudo dentro da soberania de Deus. Tudo dentro do limite que Deus ordena e determina que o diabo faça. A autoridade de Satanás, ela é real. Quando nós estudamos Efésios, nós vimos isso. Paulo vai dizer para que nós nos vistamos da armadura de Deus. Por quê? Porque nós vamos enfrentar uma luta espiritual. Esse poder que o diabo tem é verdadeiro, ele é real. Ele é limitado, sim, ele é limitado. Mas ele é real. E quando nós vimos lá no início, vocês lembram de Simeão no templo? Quando Simeão pega o menino Jesus no colo e ele agradece ao Senhor, Lucas vai registrar o cântico de Simeão. Simeão vai dizer que a missão de Jesus era ser luz para os gentios e luz para o povo de Israel. Opa, então a gente aqui tem um conflito. Nós temos o Filho de Deus, enviado por Deus Pai, para ser luz na nossa vida, tanto a nós, gentios, quanto luz para o povo de Israel. Só que o mundo parece que já tem alguém que governa ele. Alguém que tem autoridade sobre esse mundo. Alguém que pode dar coisas desse mundo a quem ele quer, porque ele tem esse poder, porque como Lucas fala aqui,
porque isso foi dado a Satanás. Então ele pode recompensar aqueles que o seguem. O diabo já governa o mundo. Só que, e aí começa a vir uma sutileza, em vez do diabo tentar um conflito com o Filho de Deus, porque o Filho de Deus tem uma missão, e ele já é o governante desse mundo, vai ter um embate. O diabo, ele vai propor a Jesus um acordo de cavalheiros. Não vamos brigar. Vamos fazer uma coisa. Eu tenho isso tudo aqui, isso tudo é meu, me foi dado. Eu dou a você. Não quero brigar contigo. Eu só preciso que você se prostre e me adore. O diabo tem essa ideia de que o Filho de Deus seria um homem muito presunçoso, de que o Filho de Deus seria como nós, filhos de Adão, onde alguém poderia bater nas nossas portas e oferecer um atalho, um jeitinho, um agrado. E a gente, poxa, não tem como, né, recusar uma coisa dessa. Mas aí eu peço que você vá comigo ao verso de número 8. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Quando Israel estava lá no deserto, para que Israel continuasse sendo o povo escolhido de Deus, para que Israel continuasse recebendo as bênçãos que o Senhor tinha prometido, o que Israel tinha que fazer? Tinha que obedecer às leis do Senhor. Israel tinha que recusar qualquer proposta vinda de outros povos ou dos deuses desses outros povos. E isso quando Israel finalmente entrasse na terra prometida. Então, da mesma forma que Israel foi testado no deserto, Jesus está sendo testado, da mesma forma em que Israel, para manter a sua identidade de povo, precisaria obedecer, Jesus também, para manter a sua identidade de filho, precisaria obedecer. Jesus também deve ser totalmente leal ao seu Pai. E aí vamos ao verso 9. Quando o diabo levou Jesus a Jerusalém, coloca ele sobre o pináculo do templo, sobre a parte mais alta do templo, e diz a ele: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o guardem. A parte mais alta do templo. Se você for hoje a Jerusalém, essa parte não existe mais, ela foi destruída, mas os historiadores da história da igreja dizem que esse ponto do pináculo do templo, ele tinha um pouco mais de 30 metros de altura. E Jerusalém já é uma cidade que fica sobre um monte. Ali não havia condições para que o diabo mostrasse todos os reinos do mundo. Então a gente entende que Jesus é levado ali através de uma visão, para que ele contemplasse todos os reinos do mundo. E aí vamos ao verso 10. Nós já lemos, e eu repito, porque está escrito. O diabo vai citar o Salmo de número 91. E aí, se você já não entendeu, eu vou explicar para você. O diabo é o melhor teólogo que existe neste universo. O diabo conhece a Bíblia, o Evangelho, os livros de
cor e salteado de frente para trás e de trás para frente. Ou seja, eu estou lidando com um oponente que ele tem um poder muito grande, eu estou lidando com um oponente que conhece as Escrituras, porém ele vai tentar torcer a interpretação das Escrituras a seu próprio favor. Será que isso acontece no dia de hoje? Será que tem alguém por aí torcendo as Escrituras para que necessidades pessoais sejam atendidas? Salmo 91, ele é uma promessa de Deus. Uma promessa onde Deus diz que todos aqueles que confiam nele, o Senhor, serão protegidos. E mais uma vez aqui, de novo, o diabo está tentando fazer com que Jesus use do seu poder, use da sua condição de filho de Deus, para proveito próprio. Então você imagina ser colocado num local altíssimo e alguém falar para você, pula. Se você é o filho de Deus, pula, porque está escrito na palavra que o Senhor daria ordem aos seus anjos para te proteger e te guardar. Mas uma vez mais, Jesus recusa. Ele diz, não. Ele tinha toda a prerrogativa, ele tinha todo o poder, ele tem todo o poder para fazer o que ele quisesse, mas ali ele está mais uma vez dizendo, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não vim resolver o meu problema, eu vim resolver o problema da raça humana. Não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu Pai. E aí nós chegamos no verso 12, onde Jesus responde ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E como nós vimos, a resposta de Jesus está lá em Deuteronômio 6. E essa resposta de Jesus, ela vai jogar o nosso leitor aqui da palavra lá de volta para Êxodo 17. Se você já leu Êxodo 17, você deve se lembrar que o povo estava no deserto, tinha sede, e o povo começa a pressionar Moisés para que Moisés pressionasse ao Senhor. E o Senhor diz, então tá, leva aqui, pega o cajado, né? Eu ia falar bordão, né? É bordão, né? Também serve, né? Serve bordão, serve cajado. Vai com você e você bate naquela pedra ali e da pedra vai sair água. Ali, nesse episódio de Êxodo 17, lá na experiência em Massá, Israel se recusa a confiar na promessa do Senhor. Qual era a promessa do Senhor? Deus iria prover. Deus iria cuidar daquele povo no deserto. Bordão, né? Deus iria cuidar daquele povo no deserto. E como nós vimos aqui na leitura da Silvia, aquele povo que andou durante 40 anos, as suas roupas não se desgastaram, os seus pés não ficaram doloridos. Israel se recusa a confiar em Deus. Mas Deus acabou dando aos israelitas aquilo que eles desejavam, que era água. Porém, o relacionamento de confiança entre Deus e o seu povo foi abalado. Como foi abalado por uma série de outras experiências que aquele povo teimoso, aquele povo de coração endurecido passou no deserto. A verdadeira confiança em Deus
ela não requer provas. A confiança em Deus não requer provas. A confiança requer obediência. E você se colocar em perigo de propósito, se colocar em perigo desnecessário, também é colocar Deus à prova. Também é, e aqui nesse é o mesmo verbo que nós vimos, onde o Senhor está dizendo que nós não deveríamos tentar, no pior sentido possível da palavra, não deveríamos tentar a Deus. E finalmente no verso 13, é dito que, tendo concluído todas essas tentações, o diabo se afasta de Jesus até momento oportuno. Até momento oportuno. Engraçado, essa expressão ela vai lembrar a nós, leitores aqui de Lucas, que embora a vitória do Senhor Jesus sobre o diabo tenha sido uma vitória completa, isso não significava que não haveriam outras tentações ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus. O diabo ele não vai voltar a aparecer fisicamente em pessoa para o Senhor Jesus, mas durante os 3 anos de ministério, outras tentações virão. Jesus vai ser confrontado por uma série de forças demoníacas. Ele esteve frente a frente com N demônios que estavam em pessoas que ele curou e que ele libertou. Jesus vai ser confrontado por pessoas, fariseus, saduceus. Ele vai ser confrontado por situações que vão fazer todo tipo de pressão possível para que ele deixe de ser leal ao seu Pai. E se você se lembrar, e vamos chegar lá no finalzinho de Lucas, todo aquele processo final, onde Jesus é preso, julgado e executado na cruz, aquilo também é um dos maiores ataques do diabo. Quando Jesus está no Getsemane e Jesus chega a suar sangue, quando Jesus chega ao Pai e fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Eu tenho medo. E a resposta nem era uma resposta, mas ele mesmo continua: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, você imagina esse conflito, você imagina essa dor, você imagina que nas horas seguintes ele seria espancado e crucificado. Uma morte que deveria levar dias para acontecer, porque era uma morte extremamente cruel, era um objeto de tortura. E de uma maneira miraculosa, a morte de Jesus acontece mais ou menos em 10 horas, ao contar do início dos seus sofrimentos, o que não deixa de ser extraordinário para aquelas pessoas que estavam ali. Tudo isso, todo esse peso vem sobre o nosso Senhor. Então é bom que a gente lembre que, embora Satanás não tivesse voltado, Jesus ainda ia passar por muitas situações de tentação. E talvez seja esse também um dos motivos maiores em que Jesus frequentemente se afasta e vai orar. A fórmula aqui que Jesus usou, repetindo 3 vezes, está escrito, mostra que ele vai recorrer ao Antigo Testamento como palavra de Deus,
ele recorre ao Antigo Testamento como se fosse o árbitro da verdade, o local onde nós encontramos o direcionamento do que devemos fazer, de como devemos viver. E às vezes a gente tem uma má vontade tão grande com o Antigo Testamento, nós gostamos de histórias interessantes e a gente despreza o Antigo Testamento, sem se lembrar que 75% da nossa Bíblia é Antigo Testamento. E que as histórias do Novo Testamento são um cumprimento daquilo que foi colocado no Antigo Testamento. Então, se eu não conheço o que foi colocado, como eu vou entender as histórias do Novo Testamento? Jesus vai questionar várias interpretações das Escrituras, principalmente dos fariseus, mas Jesus nunca tira a autoridade das Escrituras. Muito pelo contrário, ele diz que da Escritura e da lei não poderia ser retirado nem um pingo, nem uma vírgula. Jesus, ele é o novo Israel. Israel tinha sido testado lá no deserto como filho de Deus. Israel foi um filho desobediente, mas a perfeita obediência de Jesus, a perfeita submissão de Jesus à vontade do Pai, vai permitir que ele cumpra aquela missão de ser luz para as nações e de ser luz para Israel. Eu queria concluir lembrando aos irmãos algumas coisas práticas que a gente pode extrair desse texto. O primeiro que eu queria lembrar aos irmãos é que, conforme nós já aprendemos lá em Tiago, capítulo 1, Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém. Quem tentou Jesus no deserto foi o diabo. Deus testou o seu filho no deserto no melhor significado que essa palavra pode ter. Nós somos tentados, segundo Tiago, pela nossa própria maldade, pelo nosso próprio coração. Deus usa provações? Sim, Deus usa provações. Provações que às vezes nós nos metemos nelas sozinhos. Deus usa desertos até hoje? Sim, Deus usa desertos até hoje, porque nós aprendemos que deserto é local de encontro com Deus. Deserto é local onde nós somos trabalhados. É no deserto que a nossa fé é fortalecida. É no deserto onde a gente se aproxima de Deus. As respostas que o Senhor Jesus deu ao diabo, que ele retirou lá do Antigo Testamento, será que essas respostas podem também se aplicar a nós hoje, nas nossas vidas hoje? O ser humano não viverá só de pão. Será que podemos aplicar isso hoje na nossa vida? Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Não preste culto ao seu carro, não preste culto à sua conta bancária, não preste culto a uma pessoa famosa, um seguidor na internet. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Será que você vai virar para o Senhor seu Deus e dizer: olha, Senhor, eu estou aqui, eu estou com essa dificuldade, então se o Senhor realmente for de verdade, faz não sei o que na minha vida para que eu entenda que o Senhor existe. Será que eu posso determinar alguma coisa ao Senhor? João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, João diz o seguinte: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Alguns intérpretes dizem que esse texto da primeira carta de João é um comparativo, é um paralelo das 3 tentações que Jesus passa. Desejos da carne, a fome, desejos dos olhos, a cobiça, a soberba da vida. A gente tem que tomar um certo cuidado simplesmente em transportar esse texto, porque o objetivo aqui de Lucas não é dizer para nós como que a gente vence tentação, como a gente resiste tentação, não. Lucas não escreveu esse texto para isso. Lucas escreveu para dizer, olha, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido. Os testes que você está vendo aqui são testes que Ele, o Senhor, passou para que Ele fosse preparado para cumprir a sua obra messiânica. É complicado você pegar e fazer essa transposição de texto. E a gente já comentou sobre isso em outras circunstâncias. Eu não posso abrir a Bíblia, ler a história de Davi e Golias, por exemplo, e dizer que eu sou Davi e que Golias é a doença, então eu vou lá e, como Davi, vou derrotar a Golias, vou derrotar a doença. Isso é manipular o texto. Isso é não entender o contexto. Davi era sombra de alguém? Sim, de Jesus Cristo. Golias não era a doença e nem a sua dificuldade. Golias era a morte, era o diabo, era o pecado. E o Senhor vence todos eles na cruz do Calvário. Então a gente precisa ter esse cuidado de não se colocar no texto, porque a Bíblia não é sobre mim e nem é sobre você. A Bíblia é de Gênesis até Apocalipse sobre Jesus Cristo. Eu queria terminar falando para os irmãos de uma história interessante. Um jornalista inglês que nasceu lá em 1903 e que morreu em 1990, chamado Malcolm Muggeridge. Esse camarada, ele escreve, certa vez, dizendo que a mídia, de uma maneira geral, no nosso tempo moderno, a mídia é a 4ª tentação de Jesus. Olha que interessante que ele vai falar. Ele escreve uma historinha fictícia dizendo que os grandes magnatas dos impérios de mídia teriam ido até Jesus Cristo e oferecido a Jesus fama. Aparecer no Big Brother, na TV, gravar um podcast, ter vídeo no YouTube. E como teria sido essa reação de Jesus a aparecer nesses meios de mídia? E Muggeridge, nesse escrito dele, ele cria esse encontro de Jesus com os magnatas desses veículos, e ele descreve uma situação do tipo, Jesus não seria louco de negar essa oportunidade. Imagina poder levar o ministério dele globalmente para todos os lugares em tempo real, com transmissões ao vivo e coisa do tipo. Jesus não seria louco de recusar isso. E ele, ao final do texto dele, ele escreve, Jesus era louco, porque rejeitou essa proposta. E que da mesma forma que ele rejeita as 3 outras tentações,
ele rejeita a proposta, porque Jesus estava interessado na verdade e na realidade, enquanto a mídia quer só fantasiar e criar imagens. Essa história ela é interessante porque, particularmente para mim, ela me fez pensar. De novo, a gente está sendo colocado frente a frente com o Evangelho. De novo, as próprias palavras de Jesus Cristo têm vindo a nós para dizer: vocês não vão viver só de pão. Então não vivam a vida de vocês correndo sempre atrás de dinheiro ou de qualquer coisa porque precisa pagar a conta ou porque precisa com uma outra coisa ou tem que dar a comida. Vocês não vão viver só de pão. Mais na frente a gente vai ver outros ditos de Jesus onde ele fala: olha, vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir? Olha as flores do campo. Vocês estão preocupados, vocês estão ansiosos. Eu sei que eu sou uma pessoa que não sou ansioso, então não tem problema com isso, mas você imagina, ele fala, vocês estão vivendo de maneira ansiosa por quê? Vocês acham que vocês podem acrescentar um segundo à sua vida? Vocês não podem, os dias de vocês estão contados. E a gente vive, como diz o nosso escritor de Eclesiastes, a gente vive correndo atrás do vento. A gente vive correndo atrás de vaidade. E a gente deixa o mais importante de lado. Ah, Rodrigo, isso tudo é complicado porque a gente tem conta para pagar. Eu também tenho, meu irmão. Eu também tenho. A questão é que se daqui a 5 minutos o meu Senhor me chamar, eu não posso levar nenhuma conta para onde eu vou. Eu não posso levar nenhuma peça de roupa para onde eu vou. Eu não posso levar o meu apartamento para onde eu vou. Então, por mais que a gente viva uma tensão, onde eu preciso, sim, me esforçar e trabalhar, por outro lado, eu preciso o tempo todo me lembrar quais são as minhas prioridades. Assim como Jesus lembrou quais eram as prioridades dele. A gente precisa parar e refletir o que é prioritário. Aonde eu ponho o melhor da minha energia? Que essa palavra faça a gente pensar, que essa palavra realmente exorte o nosso coração, mas que essa palavra não seja algo que eu me emocione hoje e que quando amanhã eu tiver que ir para o trabalho eu me esqueça dela. Essa palavra, ela tem que viver literalmente, pode parecer absurdo, né? Ela tem que viver viva dentro de nós. A gente tem que se lembrar dela a todo instante. Saber que a gente precisa continuar fazendo o que a gente tem que fazer, mas que a minha prioridade é outra. O meu foco é outro. E que se amanhã eu não estiver aqui, salvo aquelas pessoas mais próximas de mim, vai ter muita gente que não vai nem saber que eu não estou mais aqui. Então, que o nosso amor, a nossa primazia, aquilo que é o melhor de nós, que a gente possa entregar àquele que é digno de receber essas coisas. Aquele que realmente
nos criou, nos fez, nos conhece, nos protege e nos guarda. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela comunhão de irmãos queridos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos. Obrigado, Pai, pelo Teu santo evangelho, que muda, Senhor, os corações, que transforma vidas, Pai. Nós pedimos que esse Seu evangelho, Pai, seja utilizado para que novos corações venham a se dobrar diante do Senhor, para que o Teu nome seja sempre glorificado, Pai, para que todas as coisas, na vida e na morte, sejam apontadas para o Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve em paz a nossas casas, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos e coração, que o Senhor caminhe conosco, Pai, durante essa semana, esses dias, que o Senhor não nos deixe esquecer quais são as nossas prioridades. E assim nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.